Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos lá, vamos. Olá, Yolanda. Vamos trabalhar o que foi combinado. Maria Angélica, tudo bem? Alzira, Hanna, saudades, digam mesmo. Meu grande amigo Justino, Cauane, tudo bem? Só gente boa. Olha aí a Tarsila do Amaral, a Aline. Só galera do coração bom, é isso aí. Pessoal, é o grande Cauã. Cauã, você está muito bem na química orgânica. Parabéns, hein, meu querido? Sim, combinamos ontem de trabalharmos um caderno de revisão, né? Vamos dar início, né, a esse Química na Veia. É isso aí, Justino. Para a gente não acumular, né? Para não ficar também se sentindo sozinho, paradinho, né? Vamos resolver aquelas questões relacionadas aos compostos ligados ao carbono. Né? Então, combinei com vocês ontem, espero que vocês tenham o material em mãos. Se não tiver, eu vou espelhar aqui também, tá? Não, a imagem não está muito boa, não, porque eu tive que escanear, mas serve para a gente ter os parâmetros e ver as questões aí diretamente, tá bom? Então, vamos dar início aí. Vamos dar início, deixa só esse negócio sair da minha tela aqui, sai da frente, rapaz. Pronto, iniciando aqui. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho, tá? Que ele tá meio borrado, né? Vocês devem estar vendo meio borrado. Vou aumentar aqui 50% para ver se dá uma melhorada. Pronto, né? Primeira questão aí. Quem tem o material é na página 23, composto de carbono, né? Vamos lá, vou ler aqui um pouquinho, ó. Questão de 2018. Essa questão teve algumas controvérsias, algumas discussões, né, sobre... Aí tá falando de isomeria, né? Muito relacionado à isomeria, mas vamos lá. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz um sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec, né, 9-hidroxidec-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas pela sua aparência, né, por sua aparência, mas entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. Então, vamos lá. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas, rainha e operária, possuem diferenças na... Quando você olha para a estrutura, vamos ver, vamos desenhar as estruturas, né? Aí, 9-hidrox-DEC-2-enóico, isso daí chama-se cadeia mista, né? Então, vamos desenhar aqui 10 carbonos, né? E, deixa eu ver aqui, vou desenhar assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu vou colocar no carbono 1. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. O primeiro é esse, né? Que é o da rainha, né? Da rainha é o ácido 9-hidrox-DEC-2-enóico, né? 9-hidrox, que é da hidroxila, DEC-2-enóico. Aliás, 2-nóico. Tá faltando Tem um errozinho gráfico aí, vocês estão vendo? Tem um erro gráfico, né? Faltaria um Ezinho bem aqui, né? Ó. Um Ezinho aqui, ó, porque é um En, tá vendo? Ó? En. Então, bem aqui no carbono 2, carbono 1 no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação, né? Então, uma dupla ligação. Então, tem um erro gráfico aqui, ó. O outro é a mesma estrutura, só que nós vamos ver que a hidroxila está no carbono 10. A hidroxila está no carbono 10. Então, vamos ver aqui, ó. Isso daqui está no carbono 9. Vou colocar o 9 aqui, ó. 9, 10, não é isso? Ó. E o carbono 1 é a hidroxila. O outro é a mesma estrutura.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que a hidroxila daqui, ó. Vou colocar aqui para baixo, para não juntar com aquela dali. Também teremos aqui a carbonila, no carbono 1. Também ele está com a mesma posição da insaturação. Vocês notam que o que vai diferenciar a abelha rainha da abelha operária é justamente a posição dessa hidroxila, né? A posição da hidroxila é quem diferencia aí uma da outra. Então vamos para as alternativas. Letra A, fórmula estrutural. Fórmula estrutural, vocês olham para a fórmula estrutural e notam que elas são diferentes aonde? Nas posições, né? Não, ó, que é chamada isomeria de posição, né? A posição especificamente não é nem da insaturação, mas sim desse novo grupo, porque nós temos aqui duas funções. Nós temos a função AS-carboxílico, que vocês notam que nessa função AS-carboxílico é a função que prevalece nessa molécula, que essa daqui é uma molécula de caráter misto, é mista, tá? Ela é mista por quê? Porque ela tem a presença de outra função. Temos aqui prevalece, que é do AS-carboxílico, e temos a outra que é o álcool, né? Nós temos álcool presente aí também, tá? Então, fórmula estrutural, né? Então, a fórmula estrutural diferencia uma da outra, não é isso? Ó? Então, a diferença está na fórmula estrutural. Essa é a rainha e essa é a operária. Então, já posso marcar um pontinho aí. Pontinho aí. Fórmula molecular. A fórmula molecular vai mudar porque mudou a posição da hidroxila? Não muda, não é? Se você for colocar os hidrogênios, carbonos, né, todos presentes aí, oxigênio vai ser o mesmo. Então, a fórmula molecular é a mesma. O que diferencia realmente é essa parte da estrutura, não é isso? A interação do tipo de ligação. Não, é a mesma para as duas estruturas. Você nota até que a insaturação continua no mesmo lugar, no carbono 2. Inicia no carbono 2, então é a mesma coisa. Contagem do número de carbonos é o mesmo, né? Nós temos 10 carbonos na cadeia. E a identificação dos grupos funcionais. Ambos possuem os mesmos grupos, ácido carboxílico e álcool. Então, a letra A é o gabarito correto, tá? A letra A é o gabarito correto. Ok? Simples essa, né? Essa é simples, né? E aí, Justino, deu para entender essa daí? Essa daí é muito fácil, não? Só olhar a estrutura, né? Letra A muda na estrutura, é isso daí. Isso é bacana demais. Mais fácil que esse daí, só empurrar a bebeladeira. Muito simples essa. Tá? Então é mais ou menos o que vocês vão encontrar, gente. A parte de orgânica é essa aqui. É por isso que eu estou sempre falando para vocês. A identificação dos grupos funcionais é o principal ponto. É o principal ponto de você se dar muito bem na área de natureza química, especificamente no Enem. É você identificar os compostos. Inclusive, eu ainda não preparei esse material. Eu estou querendo preparar esse material, mas o último simulado que vocês fizeram, das perguntas que eu resolvi, todas elas perguntavam as funções orgânicas. Todas elas pediam para que você dissesse as funções orgânicas. Então, a questão se transforma fácil quando você conhece a função orgânica. Então, você consegue trabalhar. Nessa cadeia mista, o Bernoulli não tem esse material, infelizmente. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, porque nós precisamos saber quem tem prioridade quando eu tenho uma cadeia mista. Então, você nota que o nome do ácido termina com ácido e vai terminar com óico, mesmo tendo a presença do grupo álcool, que não tem o ol. Você não está vendo o ol aí? Está vendo o ol no nome? Não. Você está vendo quem? O hidrox. Então, quando eu estou falando de hidrox, estou falando da hidroxila ligada a esse carbono saturado, para indicar justamente aí a presença desse grupo, no caso aí, desse álcool. Tudo bem? Prosseguindo aí, ó. Essa daqui é outra também que está de brincadeira, né? Essa daqui é muito fácil. Olha só. O hidrocarboneto representado pela estrutura química, a seguir pode ser isolado a partir de folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Então, você nota aí as insaturações existentes nessa cadeia. Essa cadeia, ela é considerada uma cadeia alicíclica, porque ela tem uma parte, né, que é aberta, e nós temos uma fechada, que não é uma aromática, não é isso? Então, é uma outra classificação da cadeia, não é? Então, você nota que temos insaturações nessa cadeia, não é isso?
nós temos insaturações. Se eu perguntasse para vocês quem seria aí uma cadeia principal, eu tinha que relacionar a cadeia principal com isso daqui, ó, porque eu tenho dupla e tripla, não é? Mas não vem, a questão agora, né? Vamos diretamente ao que está pedindo. Considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Quantas π contém aí? Só aqui tem 2 π, não tem? Só aqui, ó, tem 2 π. Então, tem 2 π aqui, eu vou ter um πzinho aqui, na dupla, não é isso? E um π aqui. Outra coisinha, vamos relembrar. Qual a hibridização desse π? Na dupla, qual a hibridização? A hibridização aqui é o quê? É sp2, né não? É sp2. Qual seria a geometria? Quem lembra? Quem lembra da geometria do sp2? Eu estava falando de geometria hoje no 9º ano. Quem lembra da geometria no sp2? Vocês lembram da geometria? Essas coisinhas também os alunos do Magíster têm que estar ligados. Os meus alunos aqui do Magíster não podem esquecer essas informações nunca. Se você tem uma geometria aí, se você tem uma ligação dupla, você vai ter uma geometria trigonal, uma trigonal plana. E o ângulo, qual é o ângulo? 120 graus. Meus alunos do Magíster não esquecem isso daí. Tem um ângulo de 120 graus quando você tem uma hibridização sp2. Quando é uma hibridização sp, você tem um ângulo linear com um ângulo de 180 graus, né? A geometria é linear com ângulo de 180 graus. E se você tem um sp3, você tem uma geometria tetraédrica com ângulo de 109 graus. Ponto. Você tem que estar ligado nisso daí, você tem que estar sabendo isso daí, tem que lembrar disso daí. Não é? Então, vamos contar. Aqui é o sp2, aqui também, né? Ó. Aqui também é sp2. E lá é o sp, né? A hibridização sp. Consequentemente, contando aqui, nós temos 4 ligações do tipo π, e é a letra C. Olha essa questão. Questão de 2 segundos, né? Questão que a gente resolve em 2 segundos e já parte para a próxima, né? Já parte para a próxima sem dificuldade nenhuma, não é? Se tiver dificuldade nessa daí, óbvio que não, né, professor? Óbvio que não. Nessa terceira, ela envolve os conceitos relacionados que a gente teve de propriedades, né? Propriedades que a gente tem sobre misturas, são os conceitos básicos relacionados aí na orgânica. Então, vamos lá. A absorção e o transporte de substâncias tóxicas em sistemas vivos depende da facilidade com que estas se difundem através das membranas das células. Por apresentar propriedades químicas similares, testes laboratoriais empregam o octa-1-ol como modelo da atividade das membranas. Antes, pergunto para vocês, qual a função orgânica que eu tenho aqui só nessa nomenclatura, sem ir para a estrutura? Qual a função orgânica que eu tenho aqui? Álcool. É o álcool, né? O olzinho bem aqui é de álcool, né? Eu vou estar sempre perguntando isso para vocês, gente. Um dos meus principais pontos, meu carro-chefe, é justamente que os meus alunos consigam assimilar aí essas funções orgânicas. Nós temos um álcool ali, né? Se temos um álcool, vamos levar já em consideração. Um álcool, ele é solúvel em água, só que vai depender do tamanho da cadeia. Nós vimos isso em propriedades, né, orgânicas. Nós vimos que a solubilização em água vai depender muito do tamanho da cadeia, né? E também tem um fator interação, né? O tipo de interação que a molécula tenha e justamente a questão da polaridade. Vocês lembram disso? Então, nessa questão, ela praticamente está falando sobre isso. Então, veja. Aqui é um álcool, nós estamos vendo pelo ol, né? Está no carbono 1, inclusive. Como modelo, a substância a ser tratada. Aí ficou ruim, ficou meio embaçado aqui. Deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho. Até para mim aqui está embaçado. Vou aumentar aqui, pronto, para ver se dá uma melhorada. É adicionado a uma mistura bifásica o octanol com água, que é agitado, e ao final, né, ao final do processo aí, é medido o coeficiente de partição do octanol e água, no caso aí, ó, para ficar o KOA, né? Que tem essa formulazinha aqui, aí o aluno vai dizer, tem que calcular alguma coisa. Não tem que calcular nada, é só a relação aí, no caso dessa partição da água e do álcool,
para poder ver essa questão de uma mistura bifásica. Em que o C-oct é a concentração da substância na fase, né, no caso aqui do octanol, e o Ca é a concentração da substância, no caso aí na fase aquosa, né? Foram avaliados 5 poluentes de sistemas aquáticos, benzeno, butano, o éter dietílico e o fluorobenzeno e o metanol, né? Fluorobenzeno e o metanol. O poluente que apresentou o KOH tendendo a zero é o... Qual é a relação que a gente tem aí, gente, direta? Qual a relação direta que a gente tem aí? O que é que vai acontecer aqui? Me diga o que acontece aqui com a relação de álcool e desse octanol com água. Ele vai ser monofásico ou vai ser bifásico? Ele é monofásico ou ele é bifásico? Eu tenho 8 carbonos na molécula. Tenho 8. Então, lembra que quando a gente trabalhou com propriedades, nós vimos isso daqui. O metanol, ele é infinitamente solúvel em água. Ele é infinitamente solúvel, vai se misturar com água tranquilamente. A mesma coisa vai acontecer com o etanol. O etanol é do mesmo jeito, também infinitamente se mistura em água, sem medo de ser feliz. Quando eu começo a aumentar aqui, ó, quando eu começo a aumentar isso aqui, essa cadeia carbônica, eu vou começar a diminuir a solubilidade. Aqui passa a ser 7, alguma coisa, mais ou menos isso. Se eu aumento cada vez mais a cadeia carbônica, aí vai diminuindo cada vez mais a possibilidade de uma dissolução com água, né? Então, veja a molécula, oct, 8. Eu tenho 8 carbonos aí, ó, 8. 8 carbonos ligados à molécula, 8 carbonos, né, ó. É uma cadeia muito longa. É uma cadeia que tem aqui uma nuvem eletrônica muito voltada para cá. A chamada polarização está muito voltada aqui para essa cadeia carbônica. Então, diminui a possibilidade de uma ligação com a água. No caso aqui, o lado polar, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Quer colocar hidroxilo bem do ladinho aqui, ó. Interagir com água é impossível. Por isso que ele vai ter bifásico, né? Ele vai ser bifásico. Ele vai ter 2 fases. Eu vou conseguir agora dizer quem é água e quem é álcool. Eu consigo dizer, e é justamente esse cálculo aí do KOA, né? Então, o elemento que vai dar neutro em relação a isso, gente, que vai ser 0, que eu não vou conseguir fazer a identificação, vai ser o éter dietílico. Pergunto a vocês, o éter dietílico, ele tem condição de fazer uma ponte de hidrogênio com água? Tem condição? O éter dietílico? Não. O éter dietílico, falei isso para vocês também lá nas propriedades. Gente, chegou bem aqui, ó. Ó, chegou bem aqui. Aldeído, cetona e o próprio éter, a interação que prevalece nessas moléculas é do tipo dipolo-dipolo. Ou seja, é apolar. É apolar. Eles vão interagir com a água, eles não vão anular esse valor aqui, ó. Eu preciso anular esse valor, preciso que seja nulo. Tem que tender a 0. Para tender a 0 em relação a esse valor aqui da partição, né, ele vai ter que ser um elemento que se mistura com água. Vai se misturar totalmente com água. Então, para ir direto, quem que vai ser, gente? Qual é a letra aí? Me diga qual é a letra. O que vai misturar diretamente com a água aí? É o álcool, né, Justino? O Cauã é o álcool, é o metanol. O metanol é o único que vai ter essa capacidade. Eu acabei de mostrar para vocês que ele é infinitamente solúvel em água. Então vai zerar, né? Eu não vou conseguir distinguir. Os demais eu consigo, embora eu tenha o flu, professor. O flu, ele faz ligação de hidrogênio. Ele vai interferir? Nesse caso, não. Por quê? Porque ele está ligado ao butano. É o que nós chamamos aí de um haleto orgânico, né? Eu tenho o flu ligado ao butano. Então, a cadeia butano vai atrapalhar a interação. Então, eu vou conseguir ver as fases. Do mesmo jeito, o benzeno não tem interação nenhuma com água. Também consigo ver as fases, é bifásico. O metanol é o único que isso não vai acontecer. Então, nosso gabarito correto é a letra
D, de danadinho para passar no Enem. D, metanol, que é totalmente solúvel em água. Tudo bem? Muito simples, né? Essa daí também, muito simples. É raciocinar sobre as propriedades, tá? Raciocínio sobre a propriedade. Isso daqui ficou no momento que eu escaneei. Não sei o que é isso, não. Deve ser alguma sujeira, sei lá, um mosquito, não sei. Em algumas regiões brasileiras, é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Eu, sinceramente, não sei que animal é esse. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e um grupo tiol. Opa, fácil, né? Um grupo tiol, nós sabemos que o tiol é uma função, né? É a substituição de quem? Do oxigênio pelo enxofre. Sai o oxigênio, ó, e vai entrar quem? O enxofre. Se tem ol no final, eu estou falando de álcool, né? Como se eu estivesse tirando aqui uma hidroxila, né? Ó, tirando o hidrogênio aqui, o oxigênio do hidrogênio, e adicionando agora o enxofre, não é isso? Ó, adicionando o enxofre, né? O enxofre toma lugar do oxigênio. Lembrando que eles são da mesma família, tem características muito parecidas, então dá para fazer essa substituição naturalmente, né? É possível aí uma ponte de hidrogênio, até porque sobra par de elétrons. Sobrou par de elétrons, essa possibilidade acontece. Então, mediante essa informação, a estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho, qual vai ser? A letra A, vejam bem, vamos relembrar. Vamos relembrar. Eu já vi que o pessoal já está respondendo aqui, a galera aqui não perde tempo, não. Então, mas, ó, veja bem, veja bem. Veja bem. Se eu estou falando de uma isomeria geométrica, vocês conhecem muito bem. Se eu falo de isomeria geométrica, eu tenho que lembrar isso. Eu vou trabalhar diretamente com as duplas ligações, não é? E eu tenho que ver o seguinte, que esses ligantes aqui, eles precisam ser diferentes, né? Precisam ser diferentes. Se eles são diferentes, eu posso já classificar como isomeria geométrica do tipo cis-trans, né? A geométrica do tipo cis-trans. Então, se eu tenho uma cis, eu tenho uma trans, tá ok? Se eu tenho uma cis, eu tenho uma trans. Então, só para tentar abreviar aqui, o chamado cis-trans, né? Se eu tenho uma cis, eu vou ter a trans e vice-versa. Então, vejam. A trans, nós já sabemos que ele tem trans é de oposto, né? Ó, já vou aproveitar para dizer para vocês que se é de oposto, eles são apolares, né? Todo composto trans é apolar. Não esquece disso. Todo composto trans é apolar. Consequentemente, todo composto cis é polar. Não é isso? Então, eu posso botar um CH3 aqui e um CH3 aqui. Cis é mesmo. Traço aqui um plano transversal, consigo ver isso daí, né? Só que todo cis é o quê? Polar, ao contrário. Então, esse apolar é mais estável, né? Porque está distante, não existe competição entre ele, de novo, eletrônica. Por isso que a gordura trans permanece mais tempo no nosso organismo. Já quando se trabalha com cis, não. A polaridade aqui vai fazer com que ele se misture em água e aí possa ser despejado aí, né, fora do nosso organismo. Mediante essa informação, eu já mostrei a questão do tio. Qual é o gabarito correto aí, gente? A letra A? Pode ser a letra A? O que vocês acham da letra A? Calma, está dizendo para mim que é a letra B. Geometria no tipo trans. A letra A não pode ser, né? Porque você está vendo que os ligantes aqui são iguais, ó. Se os ligantes aqui são iguais, eu não posso ter esse processo trans, né? Mas se você for ver aqui na letra B, que é justamente aqui o Cauã está respondendo para a gente, se eu traço bem aqui o plano transversal entre os carbonos, tá, ó, eu vou ver que eles estão opostos, ó, os hidrogênios estão opostos um do outro, ó, né, ó. Esse metil vai estar oposto aqui desse CH2, mas o que importa para a gente é porque ele tem a presença lá do grupo tiol, né, ó. O tiol está aqui, ó, né, ó. O tiol é justamente esse daí que tem a presença do enxofre, que está substituindo o oxigênio, não é? Então, os outros, eles é cis, esse daqui é cis, ó, tá vendo?
esse é cis, esse daqui são iguais, então não posso ter iguais aqui, ó, nos carbonos, né? Que são os ligandes. E aqui também, ó, está relacionado a cis. Então, nós temos o gabarito aí como letra B. Letra B que está correspondendo à isomeria trans e tem um grupo tiol, tá? Isomeria trans e grupo tiol. Tá aí outra função que minhas crianças não podem esquecer. Do jeito que eu tenho o tiol, eu tenho o ox, tá? Eu tenho um enxofre no lugar do oxigênio. Eu tenho o tiox. Eu tenho o tiol e tenho o tiox. Então, do jeito que eu tenho um éter relacionado ao oxigênio que divide ali os carbonos, eu também posso ter o enxofre. Então, se eu tiver o enxofre, eu vou ter um tiox, que é justamente a retirada lá do oxigênio representando o éter. Muito cuidado com isso, também é outra função. Do mesmo jeito que a gente fala muito do enol, né? Então, nós temos algumas funções sobressalentes, né? Funções que não aparecem muito, mas, se dependendo do Enem, elas podem estar relacionadas no contexto e os alunos do Magíster não erram questões relacionadas à função, tá? Então, letra B, a quarta, tá? Letra B, a quarta. Vamos lá para a quinta. Polímero, gente, só para vocês terem ideia, o polímero é o que mais cai no Enem, tá? Isso é estatisticamente provado. O nosso material já diz isso para a gente. Então, dos últimos, inclusive, você vê muito relacionado ao Enem, tá? Perdão, aos polímeros. Polímero é conteúdo cotidiano, do dia a dia. Tudo que nós consumimos, né, de vestimenta, de estruturas, de material, está relacionado aos polímeros. Tá? Então, os polímeros, eles são 90% do nosso existir nessa vida cotidiana. Tá? Então, o estudo deles é muito cobrado no Enem. Tá? Eu vou trabalhar profundamente com vocês isso daí. Mas vamos relembrar uma coisinha de polímero. Ó. Os polímeros, vou aumentar aqui um pouquinho, está muito pequeno. Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade. Aumentou demais, né? Amplamente utilizados na sociedade moderna, alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura, estão relacionados às estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comum. Ó, veja bem. Quando se trabalha com polímero, nós temos dois tipos de polímero. Nós temos os homopolímeros, nós temos os copolímeros. Os homopolímeros são polímeros formados com o mesmo monopolímero, que no caso aí é o que vocês estão vendo, os monômeros, né? Então, o mesmo monômero vai se juntando e vai formando uma cadeia macro. Então, os micro formam a cadeia macro. E os copolímeros é que são monômeros diferentes que se unem, formando também uma cadeia macro. Nós temos essa diferenciação. Outra coisa importante, por isso que eu trabalhei e vou trabalhar direto em relação às reações orgânicas. Esse trabalho com o polímero, crianças, está relacionado à adição. Nós vamos ter que romper essas ligações π. Há o rompimento e aí vai haver a formação com os monômeros, vão se unindo. Eu tenho um dupla que quebra e se une com o outro. Vai quebrando e vai se unindo com o outro, quebrando e se unindo com o outro. Um exemplo disso é o Kevlar, né? Vai haver a quebra e vai haver uma estrutura que vai se unir e vai produzir as ligações de hidrogênio, que é justamente as que impedem o impacto das balas, que é a matéria-prima aí relacionada aos coletes à prova de bala. Então, a interação direta do que nós já trabalhamos vai estar ligado aqui quando se trabalhar com polímero. Então, tem que ser muito bem absorvido, tá? Então, nós temos aí os polímeros, temos a acrilamida, nós temos o cloreto de vinila, que vocês conhecem como PVC, né? O PVC é o cloreto de vinila, né? É o policloreto de vinila, não é isso? Então, nós temos aí o PVC, nós temos o estireno, onde o estireno produz o que nós consumimos bastante, que é o isopor. O isopor é muito consumido com esse produto. E quando se trabalha com esse produto, especificamente esse polímero, quando a gente vai falar de química ambiental, os polímeros, eles são os maiores vilões hoje da questão ambiental, porque tem polímero que nós não conseguimos degradar. Tem polímero que passa cerca de 5.000 anos para ser degradado na face da Terra. Um exemplo, o PET. Né? Então, tem polímeros que são produzidos
que vão acumular por muito e muito tempo aqui. Tá? Então, do jeito que eles foram heróis no seu trato do dia a dia, eles também são vilões pela questão de não ter como a gente fazer o processo de reciclagem completa, né? Não dá para fazer completamente essa reciclagem de alguns desses materiais. Um exemplo é aí o próprio isopor. Tá? O isopor hoje se utiliza cetona pura, mas é caro para fazer esse processo. É caro, tá? Nós temos aí o mais comum e o mais conhecido, que é o etileno, que é derivado aí do eteno, e esse outro lá, que é o propileno, que eu posso chamar de propeno também. Então, entre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água. Qual que vai ter solubilidade em água aí? Como é que eu tenho solubilidade em água, gente? Ele tem que ter polaridade igual, ou ele pode interagir do tipo ligação de hidrogênio. Então, só tem uma estrutura aí capaz de me dizer isso daí. A Hanna está dizendo letra D. Hanna, não, tira essa exclamação. Tira essa exclamação. É letra D, sim. Você está certa. Mas não tenha medo. Diga com vontade, sem medo de ser feliz. A hora de errar é essa. Mas você acertou. É a letra D. Por quê? O poliacrilamida. Se você vê o grupo amida, você está vendo aqui a presença de uma carbonila, não tá? A carbonila é altamente polar, né? E a própria amida aqui, ó, o Nzinho, o nitrogênio, possui pares de elétrons livres capazes de se ligar, formando a ligação de hidrogênio. Aí você vai lembrar, que eu acredito que foi o que a Hanna lembrou, do FON. Lembra, Hanna, do FON? Flu, oxigênio e nitrogênio, né? Flu, oxigênio e nitrogênio. Todos eles fazem ponte. Então, se eles fazem ponte, se eles se ligam com água, né? As polaridades são as mesmas. Então, nós temos aí o gabarito correto e a Hanna está de parabéns. É isso daí, Hanna. É letra D. Só tira essa interrogação. Diga assim, letra D, poliacrilamida. Ponto. Tá correto, viu? Letra D é a única que vai ter capacidade de se misturar com a água, de interagir com a água diretamente. Dá para eliminar a B e a C de cara, com certeza, né? Que são totalmente apolares, né? Totalmente apolares. O Cauã tá desenvolvendo. Cauã, deixa eu te dar um exemplo. Tem um aluno, acho que você conhece ele. O Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo, do segundo para o terceiro ano, ele desenvolveu na química orgânica assim de uma maneira absurda, cara. Do jeito que você tá. Estou gostando muito de ver o seu desenvolvimento na química orgânica, muito mesmo. Tá? Inclusive, eu mantenho contato com ele, às vezes, até mesmo na universidade, ele manda algumas questões, ele tem algumas dúvidas assim. A gente trabalha muito sobre isso. Então, parabéns, Cauã. Você está desenvolvendo muito bem, cara. Então, voltando aqui, sexta questão. Eita, essa daqui ficou borrada mesmo. Deixa eu ver, pronto. Sais de amônio são sólidos iônicos com alto ponto de fusão, muito mais solúveis em água que as aminas originais e ligeiramente solúveis em solventes orgânicos apolares, sendo compostos convenientes para serem usados em xaropes e medicamentos injetáveis. Um exemplo é a efedrina, que funde a 79 graus, tem um odor desagradável e oxida na presença do ar atmosférico, formando produtos indesejáveis. O cloridrato de efedrina funde a 217 graus, não se oxida e é inodoro, sendo o ideal para compor os medicamentos. Aí nós temos aqui a reação. Temos aqui a efedrina e nós temos o cloridrato dela. Né, ó, você vai notar o seguinte, que essa reação aqui, aí vamos lá, esse daqui eu queria trabalhar com vocês lá no quadro mesmo. Eu vou desenhar bem aqui a estrutura, que aqui nós vamos falar de ácidos e bases modernos, né, não? Aí se fala de ácido e base moderna. Então, a questão de 2000... Não, nem tem a data dessa questão. Nem tem o ano. Mas, ó, deixa eu só fazer a estrutura aqui, rapidinho, para a gente debater sobre ácido e base moderna aí. Né? Nós temos um aromático, que tem aí a cunha preta, que corresponde dentro do plano.
temos a cunha tracejada, que está fora do plano, ligada ao NHCH3, que é efedrina, mais o HCl, né? Aí você nota que lá no produto, vou desenhar bem aqui embaixo o produto, nós vamos observar que houve a adição aí de um hidrogênio, não é? Vocês notaram isso? Um hidrogêniozinho fez parte agora do grupo lá do NH. Não é isso? Só para desenhar aqui no finalzinho, para a gente poder debater a questão. Mais NH2, CH3, C alimentos. Se eu perguntasse para vocês, eu tenho um carbono assimétrico aí, mas eu já vi um metendo na base no ano passado. Mas esse ano peguei, que não entendi. Não. Justo, Cauã, eu sei justamente o que eu estou falando. Você desenvolveu bastante. O seu desenvolvimento tá muito acentuado. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, me ajuda aí, você que está com o desenvolvimento acentuado. Eu tenho um carbono assimétrico aqui. Tá me dando um gabarito, mas me responde. Vamos trabalhar. Tem. Tenho, né? Tenho quantos? É Alzira. Tem quantos aqui? Tem 2. É 2? É. Essa é a dica, né, Alzira? Procurar aqui, ó. Uhum. Procurar nas cunhas, ó. Tá? Tanto na escurecida quanto na tracejada. Então, se eu estou falando de fármaco, eu preciso ter isso daí, né? Não estava na tela. Tu tá vendo o quadro? Não tá vendo o quadro, Cauã? Dá para ver o quadro? Tudo bem, vamos continuar. Então, ó. Certo. Então, nós estamos... Só uma pergunta aleatória. Eu tenho carbonos assimétricos. Tenho 2 aqui, né? Ó. Tenho 2 carbonos assimétricos. Um que está dentro e outro está fora do plano. Mas o que é que eu olho aqui? Eu tenho uma função aqui do tipo ácido e base, não tem? De Brauset-Lowry, não é isso? Brauset-Lowry. Como é que eu defino o ácido de Brauset-Lowry? O ácido é aquele que vai doar um próton. E esse próton, né? Esse próton, ele tá vindo de onde? É um hidrogêniozinho, ó. Se você for notar, esse hidrogênio ele foi doado daqui, ó. Ele doou para cá, ó. Não é? Então ele doou esse próton, esse H+, que faz parte agora da molécula. Você vê aqui, ó, tá um H2, né? Então, consequentemente, nós temos aqui uma base, né? Ó, a base é tudo isso daqui, né? E aqui será o ácido, porque a base é quem vai receber esse hidrogênio. O ácido é quem liberou, quem doou esse hidrogênio. Né? Isso é o que nós chamamos de ácido e base de Brauset-Lowry, diferente de Lewis. Lewis, a base doa um par de elétrons. E quem recebe é o ácido, esse par de elétrons. Mas vamos para a questão, tá? Vamos para a questão. Deixa eu voltar para o slide lá. De acordo com o texto, que propriedade química das aminas possibilita a formação de sais de amônia estáveis, facilitando a manipulação desse princípio ativo? Ora, é muito fácil. O Cauã até respondeu aí, não foi, Cauã? Tu respondeu letra B. Oi, deixa eu ver qual é a letra aqui. Opa, é a letra B mesmo, né? Se eu estou falando, gente, se eu estou falando de grupo nitrogenado, os grupos nitrogenados, perdão, eles são básicos. Eles são as bases orgânicas. Eu tenho a presença do nitrogênio, eu vou ter basicidade. Eles são as bases orgânicas. Por quê? Eles recebem hidrogênio do ácido, segundo ácido e base de Brauset-Lowry, e eles vão doar os seus pares de elétrons livres, segundo a teoria de Lewis. Então, é a basicidade, é a letra B, tá? Está relacionado à basicidade. Falou de nitrogênio, falou de grupos nitrogenados, esses grupos têm características básicas, tá? Vão ser as bases orgânicas. Tudo bem? Então é letra B, o gabarito. Letra B, o nosso gabarito. O Jonathan tá aí, tá? O Jonathan.
Eu não vi o nome do Jonathan aqui. Não vi, não está aqui. Ele tinha me pedido para a gente trabalhar as questões. Tudo bem. Deve ter acontecido alguma coisa com ele, né? Espero que nada de ruim. Vamos continuar. Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e especialmente ao consumo final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado. Considerando um combustível com 20% de adulteração, a mistura em que a adulteração será identificada visivelmente é... Como é que a gente faz esse procedimento aí? Como é que eu vejo essa questão da adulteração desse combustível? Será que eu consigo ver isso a olho nu? Será que dá para definir sem ter que fazer algum cálculo ou fazer alguma interação entre as partículas? Como é que a gente pode trabalhar com esse tipo de questão? Isso daí é a questão de solubilidade, né? Questão de solubilidade. Se você pegar bem aqui, água, letra A, vamos olhar, letra A. Etanol e água, eles são solúveis um no outro, eles são solúveis, eles têm possibilidade de se misturar? Eles têm interação? Eles têm dissolução? Sim, eles vão ter dissolução. Né? Por quê? Porque semelhante dissolve semelhante. O etanol tem uma cadeia pequena, a gente mostrou isso daqui na primeira questão, tem uma cadeia pequena e ele se solubiliza muito facilmente em água, ele é infinitamente solúvel em água. Não é? Então, pela questão de adulterar, né, se eu só tenho 20% da adulteração, fica difícil eu ver nesse sistema, né, no sistema onde ele vai formar uma única fase, né, ele é monofásico, não é isso? Forma uma única fase. Do mesmo jeito acontece com a letra B. Veja só, a letra B aí, deixa eu ler aqui, a letra B aí é o etanol e a acetona. Qual a interação que eu tenho de etanol e cetona, gente? O que é que eu olho para o etanol e cetona e como é que eu consigo interagir com eles? Como é que eu faço essa interação? Você tem uma acetona qualquer, você tem um etanol aqui, CH3, que vai interagir aqui com a hidroxila, e você tem cetona. Que a acetona nós temos aqui a cadeia. A interação vai ser dessa parte polar com a apolar? Não, né? A interação vai ser aqui, né? Ó. Essa carbonila ela tem uma leve interação polar. Do mesmo jeito que vai acontecer a relação com a parte apolar dessa molécula. Então, se eu tiver outra molécula de álcool aqui, ela pode interagir direto com essa cadeia carbônica, né? Ó. Ela vai interagir direto com essa cadeia carbônica, formando aqui uma interação, uma solubilização entre eles. Eles são compostos de características muito parecidas. Então, nesse caso, eu não tenho como verificar essa adulteração. Eu vou pular a letra C. Vamos lá para a letra D. Gasolina e benzeno. Está da mesma coisa, né? Semelhante dissolve semelhante. A gasolina e o benzeno são altamente apolares. Né? Então, eles vão estar misturados. Eu não vou ter como verificar esse processo de adulteração com essa quantidade muito pequena, esse 20%, né? É muito pequeno. Então, preciso fazer processos químicos e físicos para isso. E na letra E, gasolina e querosene também são apolares. Então, semelhante dissolve semelhante, não é verdade? Semelhante dissolve semelhante. Mediante essa palavra que eu estou falando várias vezes para vocês, ficou fácil, né? Ficou fácil a gente definir aí que é gasolina e água. A gasolina e a água, um é polar e a outra é apolar, não é não? Então, desse jeito aí, não tem como a gente fazer, aliás, precidir esse valor de 20% de uma maneira mais técnica, dá para a gente verificando as fases, né? Que aí o processo que acontece lá no posto de gasolina é justamente isso. É colocado na gasolina uma solução salina. Essa solução salina tem quem? Tem água. Não é? Então, a interação da água vai mostrar as fases. E essas fases vão mostrar os níveis. Porque nós temos, por lei, 25% da presença de álcool. Então, se eu tiver o nível de água aumentado com a salinidade, eu vou verificar a adulteração.
E é por isso que a melhor maneira para se verificar essa adulteração é através da letra C, gasolina e água. Ok? Gasolina e água, letra C de passarei no Enem, né? Vamos passar com certeza. Todo mundo aí, todos vocês, guerreiros, vão estar festejando a vitória no Enem. Eu vou estar com vocês, se Deus quiser. A 8ª questão. A qualidade de óleos de cozinha corresponde principalmente por moléculas de ácidos graxos, podem ser medidos pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na figura apresentada, alguns dos compostos podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Então, aqui já deu a informação principal para a gente, né? Ó. Maior grau de insaturação, não é isso? Ó. Maior vai ser o índice. Então, a gente vai ter que escolher aqui dessas moléculas, lembrando que ácido graxo é justamente isso, ó. É uma cadeia longa, tá? Ó, que tem um único grupo ácido carboxílico. Não esquece disso, tá, gente? Ácido graxo é uma cadeia longa que só tem um grupo de ácido carboxílico. Então, eles são os perfeitos para o processo de saponificação, por exemplo, tá? Então, o que nós queremos aí? Nós queremos encontrar uma estrutura que tenha um bom grau de insaturação. Então, nós temos duas, né? Deixa eu aumentar aqui, porque senão vocês não vão conseguir ver. Pronto. Nós temos duas. Nós temos aqui a linoleica, tá vendo, ó? Né, ó? Esse ácido linoleico aqui, ó, nós temos dois grupos, ó. Nós temos essa insaturação, nós temos essa aqui, ó. Né? E nós temos essa última que tem 3 insaturações, tá vendo, ó? Então, elas são perfeitas aqui, ó. Elas são perfeitas em relação ao índice, né, de insaturação. Consequentemente, entre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos, o quê? Linoleico, não é isso? E esse mesmo, né? Ácido linolênico e o linoleico. Linolênico e o linoleico. No caso aqui, ele colocou por ordem de quantidade, né? Aqui nós temos 3 saturações, aqui 2. Então, é a letra B. Está muito apagado. Próxima vez eu não vou escanear. Vamos para outra, para a gente não perder muito tempo. O ácido acetil salicílico, inclusive, eu acho que você deve ter tomado algum deles hoje, né? Eu estou para tomar um. É uma substância utilizada como fármaco analgésico no alívio das dores de cabeça. A figura a seguir representa a estrutura desse ácido. Quais são as funções presentes aqui? Quais são as funções presentes no AS infantil? Vocês tomaram muito quando criança. Quais são as funções? É isso aí, grande Justino. Me diga as funções do ácido acetil salicílico. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Aqui é uma função, ó. Que função é essa? É o éster, né, não? Temos o éster e nós temos quem? Nós temos quem? Olha o nome do cara. Ácido acetil salicílico. Nós temos quem? Nós temos aqui, não temos não, ó. Professor, mas esse CO2H, o que é isso, professor? Isso deu um ácido, gente. Olha como o Enem faz isso com a gente, ó. É isso daqui, ó. C dupla O. Aqui, ó. O Ozinho, ó. A hidroxila. Né? A hidroxila tá aqui do lado, ó. O Enem faz isso com a gente. Então, se a gente não tá ligado, a gente vai chamar isso daqui de álcool, a gente vai chamar isso daqui de outro grupo que não seja o ácido carboxílico. Então, muito cuidado. Nós temos ácido carboxílico, nós temos éster. Ácido carboxílico e éster, tá? Nós temos os dois. Olha o nome da molécula, viu, Hanna? É um éster, Hanna, não é o éter, não, tá? É éster. Olha o nome da molécula, ácido carboxílico. Ok? Considerando-se essa representação, é correto afirmar que a forma molecular do AS, nós temos quantos carbonos? Nós temos 1, 2, 3. Deixa eu apagar isso daqui, porque vai bagunçar, né? Aqui das famílias, né? Deixa eu apagar aqui. A aula acabou, mas é a derradeira, como diz a mamãe. 4, 5, 6, 7, tá vendo, ó?
8, aqui também é carbono, ó, aqui também é carbono, a carbonila, ó, 8, 9, não é não? Hidrogênios, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5, tenho 6, tenho 7, tenho 8, e tenho 3, não, tenho 4 oxigênios. Qual é a letra aí, galerinha? Qual é a letra aí? Tem 8 hidrogênios, qual é a letra aí? Qual vai ser a letra? É a C8O2H7COO. Pode ser? Pode ser essa? Qual a letra aí? Você está vendo que ele está colocando aqui. Letra D, né? Vocês veem que ele não coloca o chomps total, né? Ele sacaneia por causa do ácido, ó. Você está vendo que o ácido está sendo representado, né? Para todas elas, ó. Ele está fazendo a estrutura representando o ácido. Então, antes você pega aqui, que no caso, a letra D, né, ó. Você vai pegar os 8 que a gente contou, né, ó. Que na verdade são 9, né? 8 aqui da cadeia relacionada ao do ácido, né, ó. Né? Relacionado ao do ácido. Os oxigênios representados aqui e a quantidade de hidrogênios, porque eu tenho esse hidrogênio aqui do grupo funcional. Então, letra D é o gabarito correto. Tá, galerinha? Anotem os outros gabaritos. A 10ª é a letra A, que é em comum que eles têm, é a amina, não é isso? E a 11ª, letra C, porque vocês vão quebrar uma das duplas e vão adicionar apenas um hidrogênio, né? Um par de hidrogênios, que é o que nós trabalhamos na aula passada, né? A questão de adição nessa daqui, ó, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Então, encerrei, vou mostrar para vocês, ó. Eu vou quebrar em uma das duplas aqui, ó. Vou botar hidrogênio aqui ou aqui, né? E fica 2 hidrogênios. Então, quando eu faço isso, eu vou ter apenas um em saturação agora, né? No caso aí, quebrando essas duplas para poder ter o resultado final, tá ok? Então, muito obrigado. Eu agradeço demais a participação de vocês, tá? Até a próxima aula, gente. E a próxima aula a gente continua reações orgânicas, tá? Eliminação, tudo bem? Vamos aprender a eliminar as cadeias. Até mais, galera. Um abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.